Agora a Rádio Ceará News apresenta Prosa Cultural. Um bate-papo sobre cultura, artes visuais, teatro, cinema, conversa sobre o cenário artístico e cultural do estado do Ceará. Convidados, design, dança e muito mais. Prosa Cultural, com Wilma Farias e Maiara Angel. Boa tarde, segunda-feira, começando mais um Prosa Cultural. Estamos aqui, eu, Maiara Angel e Wilma Farias, conversando mais um pouquinho sobre a cena cultural de Fortaleza. A gente está trazendo hoje convidados bem legais, a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco para ambientar vocês sobre o que nós vamos falar hoje, não é isso? E é isso, a gente está começando o Prosa Cultural, nosso programa de arte e cultura aqui local de Fortaleza. Nós estamos no ar, né, aqui na Rádio Ceará News, pelo Facebook. E você pode conferir também o nosso material no YouTube e no nosso site, www.cearanews.com.br. Nós estamos ao ar de segunda a quinta, às 5 horas da tarde, trazendo sempre convidados e ideias legais, bacanas sobre cultura nordestina, cearense principalmente, né? Ao meu lado, Wilma Farias. Oi, Will. Olá, boa tarde. Oi, Mai. Tudo bom? Como é que foi o final de semana? Tudo ótimo. O final de semana foi tranquilo. Estamos aí começando essa semana com saudades do domingo. Não é não? Apresenta pra gente nossos convidados de hoje. E hoje a gente vai conversar sobre um tema super legal. Sobre uma das principais manifestações da arte popular nordestina, que é a xilogravura, que ela é frequentemente utilizada para a ilustração de textos de literatura de cordel. E também a xilogravura, ela traz imagens que povoam o imaginário popular nordestino. Eita, quase que não sai. É com essa intenção que estamos aqui com dois convidados especiais, que são os artistas Rafael Lima Verde e Marquinhos Abu, que eles dois desenvolvem o projeto Bestiário Nordestino. E o projeto, ele se volta para catalogar gravuras pelo interior do Nordeste. É isso, gente? É por aí. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Obrigado. E com isso, eles dois estão realizando a exposição Bestiário Nordestino, um olhar sobre a gravura fantástica. E essa exposição, ela já esteve em cartaz no ano de 2016, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, e que agora ela está seguindo para circular pelo Brasil e vai ter a primeira parada em São Paulo. E aí vamos conversar um pouquinho com esses dois jovens aventureiros. Stay de jovem. Que é o Rafael Lima Verde. Apresenta um pouquinho, Mai, o Rafael pra gente. Vamos lá, o Rafael, deixa eu pegar aqui minha cola, né? Porque o rapaz é um rapaz importante, vai que eu erro aqui alguma coisa. Rafael Lima Verde, ele é formado em artes visuais, né, pelo Instituto Federal do Ceará, o IFCE, estilogravurista e ilustrador. Realizou a sua primeira exposição no ano de 2000, individual, intitulada Caos, que teve também pinturas, infogravura e estilogravura, né? Atualmente pesquisa desenhos, pinturas, gravuras, assemblagens, tendo como referência a cosmovisão religiosa, tanto litúrgica, que é a sacralizada pela igreja, como a paralitúrgica, sacralizada pela religiosidade popular. Baseia o seu trabalho na simbologia, no imaginário, na história, nos objetos, templos e rituais que compõem a experiência transcendental humana. É muita coisa. Então. Ficou bonita, né? Temos aqui também o Marquinhos Abu. Ele é grafiteiro, arte educador e produtor. E também ele é membro do coletivo Aparecidos Políticos. No município do Crato, o Marquinhos ele desenvolveu o projeto Retratos de Memória do Gesso, com registro e pintura em stencil de moradores históricos da comunidade. Participou também da produção do projeto Oco do Mundo, gravado no sertão nordestino, e do documentário Desbravadores, Google Street View Tracker. Compõe ainda a equipe de produção do Concreto, Festival Internacional de Arte Urbana, que acontece em Fortaleza. E, além disso, ele segue participando de festivais de grafite pelo Brasil.
e fora do Brasil também, que recentemente ele integrou a Caravana do Concreto no México, no Festival Ciudad Mural. É isso, Marquinhos? É exatamente isso. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, para estar compartilhando sobre o projeto de vocês. A gente é que agradece. Que é um projeto que eu acho que tem uma importância muito boa para a gente falar do Nordeste, principalmente por estar seguindo para fora do Ceará e colocando para circular muito do que se produz aqui para fora. Então, isso para mim é sempre muito importante, levar o Ceará, levar o Nordeste para outros territórios. E assim a gente segue intervindo. E aí, gente, eu queria conversar primeiro com vocês um pouquinho sobre essa exposição de vocês, mas também sobre o foco principal delas e do nosso programa de hoje, que é a estilogravura. Então, que vocês expliquem para quem não sabe, de fato, o que é a estilogravura. Quem nunca ouviu falar sobre estilogravura, como que a gente poderia definir o que é? A estilogravura, ela tem a história é um pouco controversa, né? Se falam que a origem vem da China e outros dizem que veio da Europa. Mas ele adentrou aqui o nosso continente pelos portugueses, né? Então, e durante muito tempo se produziu né, estilogravura muito atrelada à literatura, e principalmente à literatura de cordel. Por isso que a literatura de cordel foi muito forte aqui no Nordeste, né? Ela ficou mais tempo ainda do que nos outros lugares. E ela vinha sempre atrelada à estilogravura. Então, é uma técnica que tem uma força muito grande aqui no Nordeste. A grosso modo explicando, ela é uma tábua de madeira que ela é gravada, né, a partir de goivas, que a gente chama, né, como se você criasse um carimbo, né? O que você tira é o que não vai ser impresso, e o que você deixa é o que vai ser impresso, né? Justamente. E aí ele é impresso em papel, muitas vezes com uma colher, quando é uma coisa mais rústica, ou então com uma prensa, né? Então, basicamente, estilogravura é isso aí. É quase um carimbinho de madeira. Um carimbo. E, assim, um detalhe que é importante da estilo é que quando você vai fazer a impressão, o desenho, ele sai ao contrário do que foi talhado. Inclusive, uma das primeiras estilos que eu fiz foi dos irmãos Aniceto, e eu escrevi crato. Eles têm escrito crato no zabumba, né? E na minha ignorância, porque eu comecei assim, não tinha faculdade, não tinha nada. Foi bem né, procurando, não tinha internet também, não tinha tutorial, não tinha nada. Você só o famoso, quando eu cheguei era tudo mato. Era tudo mato. Só denunciando minha idade aqui, né? Nós que não somos tão filhos assim do Google. Era mais difícil. E aí eu botei crato, né? E aí, morto de feliz, quando fui imprimir, tava ao contrário, o crato ao contrário, assim, tipo, legitimando a sua ignorância enquanto gravurista, né? Sim. Mas você tem que sempre pensar que ele vai espelhar, né, que chamam, né? Ele vai Sim. A impressão ao contrário. Aqui em Fortaleza, em específico, não se tem muitas formações voltadas para a estilogravura, ou eu estou enganada? Tem um curso na Casa de Ofícios, Moreira Sobrinho, né? Mas ele não acontece sempre. Ele tem uma periodicidade em que ele acontece. Sim. Né? E eles não dá só gravura, estilogravura. Ele faz lito, faz que é sobre na pedra, metal. Lito que é na pedra, e metal. Né? Então eles têm um curso um pouco ampliado. Agora, no curso de artes visuais do IFCE, tem uma cadeira de gravura. Tem. Aí quem quiser pode participar. Tem que passar antes, né? Eu não sei se o IF ainda está recebendo os alunos, aqueles ouvintes que você pode participar. Mas talvez conversando com o Sebastião, talvez o professor Sebastião. Uma saia justa. É o Sebastião de Paula o Sebastião de que é Paula. o professor? Isso. Inclusive, ele também está um abraço para ele também está na nossa exposição. Também. Que massa. Eu pergunto isso porque é algo que é bem popular, mas aqui em Fortaleza a gente não tem muito essa vivência de ter essas formações mais voltadas
para artes e ofícios, digamos, mas a gente tendo uma escola para isso, a estilogravura ela não é tão vivenciada aqui em Fortaleza em específico. Eu acho que é um problema que a gente sente não só da estilogravura, mas do artesanato, por exemplo. Né? A gente está falando de uma técnica, mas assim, se você for falar no artesanato, que casa tem uma toalha de renda, sabe, de bilro. Quem é que tem em casa uma escultura do Mestre Nosa, lá do Cariri? Tanta coisa incrível que se faz aqui e pouco se vê. Então a gente tem uma questão de valorização do que é nosso. Assim, é sempre uma coisa aqui de fora que é mais bonita, interessante, moderna. Então, e é isso, assim, a gente sente o contrário quando sai. Né? Você vai em São Paulo, você vê uma loja inteira de trabalho que eles trazem daqui do Ceará. E super valorizado e tal. A gente tem esse problema, assim, tem que sair daqui para poder ter acesso. Ter algum tipo de reconhecimento. Eu pergunto isso, assim, porque eu comecei a me dar conta de que isso acontecia aqui quando eu morei em Salvador. E esse tipo de prática lá era muito comum. E aí eu comecei a lançar o olhar para como que eram essas vivências aqui na minha cidade, no meu estado. E lá sempre tinham esses cursos voltados para esses fazeres. Linogravura, xilogravura, cerâmica, tudo. Sempre eram recorrentes esses tipos de formações. Em Fortaleza, em algumas cidades do Nordeste tem essa resistência Sim, de manter essa prática. Exatamente. Recife tem Recife também é muito forte. Na Mal tem a gráfica lenta. Em Salvador tem a Sociedade da Imprensa, que não faz só serigrafia, mas também faz xilografia. A Sociedade da Prensa. Da Prensa, exatamente. Sim. Né? E aí... Mas acho que é muito, talvez, da organização dos artistas locais. Em que lá tem muito isso, né? voltar, esse fazer artístico local, eles se voltam muito também para esses fazeres, assim. E não só da Sociedade da Prensa, em Salvador em específico, mas na própria Caixa Cultural, era muito comum, no Museu de Arte Moderna de lá, sempre tinham esses ateliês de criação. Então fica aí uma ideia, hein? Galera aí que artistas univos, né? Artistas univos, instituições culturais da cidade. Vamos lá. Então, Rafael, vamos conversar sobre a exposição Deixar Nordestino, olhar sobre a gravura fantástica. Me diz como foi que iniciou o projeto. Esse campo aí de seres fantásticos e essa mistura de homem, né, de ser humano, animais, enfim. Isso já vem do meu trabalho desde sempre. Desde sempre, assim, desde que eu comecei a desenhar, eu já tinha esse pé nesse universo. E de 2005 para cá, me surgiu a curiosidade de saber quem eram esses outros artistas que faziam isso e por quê, e tentar entender também, a partir do outro, o meu processo, né? E aí eu comecei a fazer uma pesquisa, assim, não só de estilogravura, mas de vários artistas, né, brasileiros que trabalham dentro dessa linha, que tem esse tema recorrente no trabalho. Mesmo que não trabalhe sempre, mas que tem algum pé aí, né? Sim. E aí eu saí estudando essas pessoas e resolvi fazer esse recorte com a estilogravura no Nordeste, né? Porque isso você pode ampliar para o mundo inteiro, né? Mas decidi fazer esse recorte para artistas do Nordeste, né? E tentei em alguns editais, acho que o projeto ainda não estava muito bem elaborado. E quando foi em 2014, eu acho, aí eu convidei o Marquinhos, né? A gente começou a trabalhar junto, né? Grafite e outras aventuras aí que a gente faz no campo artístico. Aí eu chamei eles, disse, olha, eu tô com esse projeto parado, acho que tem que dar super certo e tal, e que topa? Eles topam na hora. E aí essa parceria foi bem bacana, assim, porque dá um gás na gente, assim, não se sente sozinho, às vezes um fraquejo, outro pega na mão e vamos embora. E aí a gente conseguiu passar no edital do Dragão, temporada de arte cearense. Isso. Sim. E aí a gente tinha
a partir do edital, a exposição ia acontecer, e aí a gente tinha essa possibilidade, já tinha entrado em contato com alguns artistas, mas tinha essa possibilidade de mandar que os artistas, né, enviassem as obras, pedir que eles enviassem as obras, ou então de ir ao local, né, o local deles. Né. E aí surgiu o projeto Oco do Mundo. Sim. Né. Como foi esse projeto? Porque essa exposição é um resultado dessa pesquisa viagem. Também, então, né? como que se deu? Começa com o Rafael nessa pesquisa Sim. antes, que ele já tinha os nomes ali. E a gente conversando, já pensando na montagem do bestiário. Assim que a gente recebeu o resultado, aí seria bacana se a gente fosse até esses lugares. Porque tem desses artistas que não tem nenhum tipo de registro audiovisual. Ninguém tem um registro dele, como o Dila, né? Que infelizmente não está na exposição porque não tem mais nenhuma obra. Porque é essa memória que vai se apagando mesmo, né? E Sim. as pessoas não cuidam, né? Às vezes não tem um interesse ou não conseguem cuidar e se perdem. E a gente pensou numa forma, e foi quando a gente criou um tipo de crowdfunding. O Rafael fez uma xilogravura chamada Kidna, que nós vendemos a um preço bem barato, assim, só para financiar o projeto. É porque essa viagem curatorial, ela não se pagava pelo valor do edital. Então, Sim. a gente tinha que criar outra forma de financiamento. E a gente ficou tão afim de fazer, vamos fazer essa viagem, seria bacana, vamos de carro e ver alguém que faça o audiovisual disso. Aí virou filme, né? O projeto se ampliou. A gente foi 2.300 quilômetros, né? Pelo sertão, aí embrenhado mesmo. A gente se perdeu várias vezes nas estradas de terra. Maravilhoso. Né? E vimos coisas para além. É porque assim, a exposição talvez não dá conta dessa viagem, né? Talvez o filme junto com a exposição, mais o livro que a gente vai lançar, dê conta do que é isso tudo, né? Porque é muita coisa. Eu acho que é muito material e que dariam várias exposições, várias outras porque coisas. Porque o interessante, assim, a gente tinha um objetivo, que era ir nesses artistas, né, fazer uma entrevista e pegar as obras, adquirir as obras e trazer. Mas o bacana também é lançar esse olhar, se você viajar com esse olhar, assim, procurando, a gente estava bem atento, assim, tipo, chega muito longe, você chega em Quixeramobim, tem um ET no meio da estrada, assim. Aí, óbvio que a gente para fotografar, filmar e tal. Então, a gente estava muito atento, assim, a qualquer tipo de absurdo, assim, a gente estava pronto para filmar e gravar, assim. Boneco de posto, máscaras, trem fantasma, né? Foi mais uma catalogação, uma cartografia desse fantástico que envolve o Nordeste de um modo geral. Não só das gravuras em si, mas de todo esse imaginário que pode se constituir em todo o território. Certo. Legal. E é por isso que o projeto acabou se ampliando, né? Era só uma exposição, aí a gente já tem esse material de visual, vamos fazer um filme, e aí a gente já está trabalhando nisso, na processo de finalização. O filme agora está em processo de finalização. Tem um primeiro corte que nós fizemos, que já tá rolando festival, né? Que a gente já participou de um festival, inclusive. E aí a gente está no processo de finalizar ele, talvez no média, não sei, pra gente ter ele completinho e tal, com mais coisas. Tem alguns lugares que a gente não conseguiu ir ainda, né? Ele tem um formato de documentário? Um formato de documentário. Que massa. Ai, quero ver. Gente, sobre o nome da exposição, que é o Bestiário Nordestino. E, assim, de onde que vem esse nome? Principalmente essa relação com a palavra bestiário. Assim, explicar um pouquinho para quem não... O bestiário é uma forma de como se falou, catalogação, né? Já muito usado em algumas publicações dessa pesquisa mesmo desses seres fantásticos, né? Normalmente os autores colocam uma ficha, o nome, né, desse ser, o que ele faz, de onde vem e tal. Que vem de referências medievais. Isso, é uma enciclopédia de bestas, feras, dragões e essas... E companhia, né? Então, a gente queria fazer mais ou menos isso, assim, de ter esse gancho, mas trazendo para o Nordeste, né? E aí criamos o Bestiário Nordestino. Massa. E, então, a viagem durou mais ou menos uns 14 dias. E vocês passaram por quais cidades? Vocês lembram, assim, algumas de cabeça? A gente foi pro Cariri,
que aí não tinha como deixar de ir, né? Porque acho que só lá a gente teve contato com 5 artistas. 5 artistas. A região do né? Cariri. Entre Crato e Juazeiro, assim. A região né? do Cariri que é bem forte. Muito Na forte. estilogravura muito aqui no forte. Ceará. Muito forte. E de lá fomos para Paraíba, até Caruaru, Campina, Grande. É porque isso também, tinham as cidades que nós íamos por conta que eram residência desses artistas. Sim. Mas aí a gente acabou indo para Glória do Goiatá Sim. para filmar um Ambrósio de um mestre cavalo marinho no meio do canavial, 5h30 da tarde, entendeu? Sim, entendo perfeitamente. Né? Então, porque a gente queria ver essas outras coisas. A Sim. gente tentou ir na Pedra Encantada, na Pedra do Reino, só que chegando lá a gente entendeu que não é tão simples chegar lá, tem toda uma... São 2 horas de as caminhada. decepções também da viagem. Né? Sempre temos. E tivemos algumas surpresas também, assim, da gente se perder no meio do sertão mesmo, onde o cara, não, você vai andar 20 minutos numa estrada de terra e daqui a pouco você encontra estadual. Só que ele não diz que a estadual também é na estrada de terra. Sim. Então a gente passou 2 horas e meia no meio do nada. Aí seria massa a gente encontrar na cabeça de um boi aqui. Uma caveira de um boi. Aí dobramos, na primeira vereda tava lá a cabeça do boi. Cabeça de um boi. E aí virou, não é peça da exposição, mas é uma Uma lembrança. imagem. Uma lembrança da... Não, imagem não, uma lembrança, porque a gente trouxe a... E teve Ah, boas vocês fotos. trouxeram? Deu boas fotos, né? assim. Deu boas fotos. Então tudo... É por isso que eu tô falando que quando a gente pensou o filme também, é para talvez dar conta, para poder dar conta dessa outra... Esse outro imaginário do Nordeste que a gente viu, Sim. assim. A gente encontrou cidades exatamente. que a gente encontra ainda, que eu via meu avô fazer isso nos anos 80, e eu não sabia que ainda existia isso, os homens andarem com a peixeira no cós da calça. Sim. Armados, pessoas andando armadas ainda acontece. em alguns lugares, né? Com arma branca, e eu não imaginei ver isso. Assim, o cara dentro de casa com uma peixeira no cós da calça. Sim. Né? Então são essas coisas que a gente acabou vendo, né? Eu acho que a gente foi para Condado, aí fomos para João Bezerros. Pessoa, Bezerros, João Pessoa, Olinda, Recife, Olinda, e aí, quer dizer, Recife, Olinda, João Pessoa e voltamos. O que eu acho interessante, assim, de nós estarmos conversando agora e me veio esse pensamento, é que é um projeto que é para além de gravuras. Acho que é só um pequeno recorte. Que aí daríamos para ver várias outras exposições, vários outros trabalhos que podem se desenvolver mais à frente. Sim, a gente, por exemplo, por uma questão de financeiro mesmo, assim, que a gente não tinha tanta grana. Apesar de ter sido um sucesso a campanha e a gente ter conseguido, né, no que a gente se propôs fazer, mas a gente queria muito ir até Sergipe, né? Ali entre Sergipe e Bahia, que tem as carrancas, né? Exatamente. A gente queria filmar lá a produção, queria conversar com um mestre carranqueiro lá, enfim. Mas é um passinho de cada vez. Aí vai rolar. Vamos Já tá tentando acontecendo. editais por aí. Já. Vai dar certo. Vai. Peraí. Assim, nessa exposição de agora vão ser 15 artistas Sim. de 6 cidades diferentes. Assim, fala um pouquinho sobre quem são os artistas, Marquinhos. Bem, acho que é massa a gente destacar o acervo do Malc, que está na exposição. Que é um acervo, eles têm um dos maiores acervos, né, de estilogravura. Um dos maiores né? acervos Se do não Brasil. maior, se não maior. E aí nunca saiu do Malc. Né? Tem Valderedo, tem Damásios de Paulo, tem o Lino. Né? Tem várias pessoas lá. Então a gente fez um pequeno recorte dentro dessa pesquisa que é o bestiário, e a gente conseguiu trazer eles com a gente. Então a gente tem um espaço especial para esse acervo, né? E aí, interessante que recentemente a gente encontrou com a filha do Valderedo, que ninguém sabia encontrar os familiares, e por um acaso, essas conjunções de amigos, a gente conseguiu encontrar com ela, assim, falar com ela por telefone, ela super emocionada, e queria muito ver o trabalho do pai dela, né? E agora a gente está em busca do pai da família do Damásio, né? Porque a pesquisa é para a vida mesmo, ela continua acontecendo de algum modo, né? Mas aí é massa, assim. Aí tem uma galera mais nova, que é a galera do coletivo Xícara, por exemplo, né? Que aí a gente tem o Abraão,
que é um cara que já tem quase 90 anos, e tem do Juazeiro do Norte, aí tem o Carlos Henrique do Crato, Sim. que tem aí seus 35 anos, né? Uhum. E a gente tem um encontro de gerações Então, de José Costa gravadores. Leite, que é um mestrão assim, bem antigo da xilogravura, já está bem idoso. Assim. E bacana a gente conseguir conversar com ele, conseguir essas obras dele. Assim. Aí tem o Borges, lógico, né? J. Borges. Que é, acho que é um dos gravadores mais conhecidos do Brasil, né? Do mundo. Do mundo, né? Depois do que o Ariano falou, né? Ele acabou ganhando essa conotação. E a gente esteve lá com ele. Cara, só é amigo do Eduardo Galeano e do Ariano Suassuna, Sim. somente. Né? Eu tive a oportunidade de visitar o ateliê dele há quase 10 anos atrás, me denunciando também, né? E assim, na época foi um grande presente, porque o ateliê dele é imenso, assim, é grandão. Tem muitas produções e ele estava lá falando, mostrando as coisas pra gente, assim. Então, é uma memória que eu tenho que é bem legal, de Bezerros. Aí, aqui, a gente convidou o Carlos Campos, hoje é ilustrador do jornal, Sim. Jornal Povo. O Del Almeida, né, que é um artista também que já tem que tem uma projeção bem bacana. O Sebastião de Paula, que foi nosso professor de gravura também. E na verdade, foi uma das primeiras... Porque ele tem uma coleção de bichos, assim, que é bem antiga. E foi uma das primeiras vezes que eu vi, assim, alguma coisa... o bestiário relacionado à gravura, assim, né? Próximo, né? Porque eu cheguei aí na exposição dele. Sim. Então foi um prazer enorme, assim, de ter essas obras com a gente na exposição. Sim, a gente tem aqui algumas imagens de trabalhos. Essa vermelhinha. Essa é uma imagem da exposição que teve no Dragão, Sim. que tem aí o J. Borges. O J. Borges, aí lá no meu Abraão, e no outro também é do Abraão. Porque, assim, o que é interessante do trabalho que vocês estão trazendo é bem essa ideia mesmo, dessas figuras fantásticas que constituem esse imaginário do Nordeste e que quebram um pouquinho também com essa nossa ideia da xilogravura, muito vinculada também à religiosidade, que comumente se encontra muito mais estilos voltados para a questão da religiosidade, dos romeiros, do folclore. Isso. Na exposição tem um artista que é o Nilo, que é de Juazeiro, que ele se considera o patinho feio da xilogravura, porque ele só trabalha com essa... Talvez ele é o único da exposição que só trabalha nessa linha, né? Uhum. Do bestiário mesmo, só com criaturas. Ele tem uma coleção de assombrações do Cariri, né? Que é bem bacana também. A linha dele, todo o trabalho dele é voltado para isso. Ele... Aqui as pessoas vêm na Lídia Cearense e quer comprar um Padre Cícero, quer comprar um pavão misterioso. Exatamente. Ninguém quer comprar um demônio, um capeta que eu faço, assim. Ninguém quer. Eu quero. Ninguém quer dragão, ninguém quer... Pois é, mas ele só trabalha nessa linha e é bacana, assim, o trabalho dele isso é interessante. A gente tem mais imagens também, aí também ainda é da exposição que aconteceu no Dragão, que são... São os cordéis, a gente tem uns cordéis. cordéis clássicos, né? E é massa a história do cordel na xilogravura, porque o cordel, pouca gente sabe, mas ele é responsável pela alfabetização de muita gente. Sim, assim. ele Muita tem gente essa... aprendeu a ler e escrever para tentar aprender o cordel. Ele tem Para fazer cordel essa importância. e fazendo apenas, eles escutavam cordel e tentavam, pela memória da escuta, eles tentavam ler o que estava escrito, né? Então, eles compravam o cordel sem nem saber ler. Né? O Borges, por exemplo, aprendeu a desenhar para fazer a ilustração do próprio cordel, porque era difícil ele encontrar alguém que ilustrasse o cordel dele. Sim. Então teve gente que aprendeu, exatamente. que desenhava e aprendeu a escrever para poder fazer o próprio cordel, como tinha gente que escrevia e aprendeu a desenhar para fazer a própria ilustração. Exatamente. Então Porque a gente tem contou muito muito isso. dessas histórias. O cordel, ele veio muito também para esse lugar de ilustrar... O cordel não, a xilogravura. A xilogravura veio muito para esse lugar também de ilustrar o que tinha naquele cordel em específico. E uma coisa que eu achei interessante quando eu vejo mais o trabalho do J. Borges, claro que devem existir outros, mas acho que isso é mais presente no deles, aí vocês me corrijam se eu estiver errada.
é que ele usa muitas cores. E normalmente a gente vê mais o preto e o branco, assim. E eu vejo mais cores no trabalho dele. Ele criou uma produção espetacular, assim. Sim. A família toda trabalha e ele tem Ele tem um acho parte que é gráfico lá, né? eu acho que é um dos gravoristas que mais conseguiu, assim, uma projeção bacana que desse essa estrutura para ele. E ele virou um comércio, assim, uma indústria porque ele tem tudo, ele tem banco, ele tem azulejo, ele vende as matrizes, assim, é uma coisa que até hoje ainda não consigo processar direito, mas enfim, ele tem lá uma mesa cheia de matrizes, cada uma R$10. Um passarinho desse tamanho. R$10. Ele vende tudo. E, inclusive, isso deve ter sido uma demanda também de muita gente, né? Porque tem gente mais raiz, digamos assim, que prefere a preto e branco, né? Mas deve ter uma demanda muito grande também de pessoas que queriam uma mais colorida e tal. E não é muito fácil, né? Porque... Pois é, a minha curiosidade, que aí eu pergunto pra vocês que são mais expert, como é que faz o processo de colorir a estilo? No caso dele, ele isola e colore na própria matriz, cada cor. Elas vão juntas, digamos assim, porque tem outra técnica que você faz 2 matrizes diferentes. Sim. Aí você faz uma matriz pro vermelho, faz uma matriz pro amarelo, então vai só encaixando ali, imprimindo, né? No caso dele, ele faz uma matriz só e ele sai, ou a equipe dele lá, sai colorindo parte por parte, assim, separadamente. Então ele já imprime com a Trabalhando. colorida, exatamente. bem trabalhoso. É por isso que eu digo assim, ele criou uma estrutura que a gente não viu nada igual de todos esses artistas que a gente conhece, assim. Sim, massa. Vamos ver mais imagens, esse aí que é do Dila. Isso aí é um... O Dila foi uma grande pena da gente, assim, nesse processo, porque a gente foi visitar ele e ele não tinha mais nenhuma matriz. Uma pessoa, amiga dele, já era muito próximo dele e tal, comprou todas as matrizes, a família não tem mais nada, nenhuma matriz. Ele tá num processo bem avançado de Alzheimer, eu acho, não sei. Alguma coisa assim, que ele já não processa. A família tá querendo reaver as matrizes. Resultado, a gente foi lá, encontrou com ele, assim, não conseguimos conversar muito, mas a gente conseguiu conversar com a família e a gente não conseguiu uma obra para trazer dele. E ele tem várias obras dentro dessa linha, assim. Sim. E só que ele não tinha uma matriz, a família deu um aceno, assim, que poderiam vender pra gente, poderia dar para exposição, né? Emprestar para exposição. Mas não tinha, simplesmente não tinha. A gente tentou entrar em contato com essa pessoa que tem essas matrizes e não conseguimos muita... E tá uma briga mesmo, assim, na justiça entre a família e essa pessoa que comprou. Sim. É isso que eu ainda não entendo, assim, né? Pra mim, eu sei que tem uma situação, esses artistas passaram muito perrengue a vida inteira, né? Inclusive o Dila continua nesse processo. Mas é muito triste, assim, porque a matriz é sua, assim, é do artista. Você vendeu a matriz, acho... É perigoso acontecer justamente isso. Essa é a grande prova, né? De você tem a história do artista na mão de uma outra pessoa e essa pessoa pode simplesmente não querer imprimir. Porque, assim, acaba caindo muito nessa discussão que a gente pode fazer um pouco aqui. Porque muitas vezes quem trabalha com isso não vê a dimensão naquele momento do valor daquele trabalho e de como aquilo pode reverberar gerações e gerações mais à frente. Às vezes você está precisando de grana, você está precisando de R$20, você vai vender aquilo que você tem. E é diferente a dimensão que se dá para um trabalho artístico, quando ele se coloca como artista, ou simplesmente quando a pessoa se vê apenas como um artesão e não tem a noção do valor daquele trabalho. Não, eu me pergunto quem compra a matriz. Pra também. Quê, né? Eu não quero comprar uma matriz, quero comprar uma impressão e que seja do artista. Agora,
Por que se compra matriz? Normalmente Assim, qual é o... é mais uma pegada de quem é colecionista. Só Pois que aí é. vai da consciência da pessoa, porque ela tem a consciência do valor daquele trabalho, Pois é. e é por isso que ela está comprando aquilo ali. Pois é. E aí vem, mas também não entende o valor que é compartilhar. Eu lembro que quando eu visitei o ateliê do J. Borges, eu estava com um amigo meu, e aí o meu amigo, eu vou já comprar aqui essa estilogravura aqui, porque daqui a pouco ela vai valer muito. E eu, bestas, né? Tipo assim, mas é outra relação, porque tava lá sendo vendido vários trabalhos dele por 10, 5, 20 reais. E o meu amigo, que veio de outro lugar, que é de uma outra mentalidade, já está fazendo investimento pro futuro. Então, Parece mesmo. é a gente pensar essas relações de como se dão mesmo. Mas Pessoal principalmente. compra as obras da gente, o pessoal esperando a gente morrer. É, né? exatamente. Só secando a Principalmente o que é gente. vinculado à cultura popular, que infelizmente ainda não se dão o devido valor. São poucos os olhares mais sensíveis para isso. E é por isso que essa exposição também tem essa importância política. O que aconteceu com Dila, não aconteceu só com Dila, né? Aconteceu com alguns outros artistas que estão na exposição. Sim. Por essa questão da condição financeira, e acabou tendo que vender essa matriz. Então, tem coleções que nós gostaríamos de... Essa exposição poderia ser muito maior. Sim. O próprio Nilo, que tem as assombrações do Cariri, né? Tinha um lobisomem que estava procurando o Abraão, que a gente não achou, né? Sim. A gente achou um lá muito estragado, mas estava carcomido pelo cupim, a metade da obra só, e não tinha mais a matriz. Então, se perde muito essa memória, né? Sim. Para a gente que é pesquisador, para outras pessoas que não vão poder acessar. Porque essas pessoas compram e depois... Aí a importância do Malk, assim, porque eles fizeram justamente isso. Eles fizeram uma viagem, acho que nos anos 70. Foi 60. 60. Foi. Fizeram uma viagem, recolheram várias matrizes. Várias das matrizes que estão lá Sim. hoje no museu, elas estavam nas caixas, né? Comida pelo cupim e tal. Lá na Lira, porque a produção ela era muito grande. Talvez isso, né? As pessoas acho que não tem nem estrutura para guardar, né? Não tem a ideia do valor e nem estrutura. E aí é bacana, assim, que o Malk chegou a fazer e ter esse acervo tão especial lá. Sim, é um acervo bem importante. E aí, gente, vamos falar de onde será essa exposição, que ela vai ser em São Paulo, na Galeria Flávio de Carvalho. É isso? Mário Schubert. Mário Schubert. Mário Então, minha pesquinha estava incorreta. Mário Vai ser em Schubert. Mário Schubert e fica por onde? Fica em Campos Elíseos, é no centro, né? Barra Funda. Barra perto da Funda. Pela Barra Barra Funda. Funda, é. Ah, massa. Vai ser de 4 de outubro A 25 de novembro. 25 de novembro. Isso. Vocês já estarão viajando em breve para a montagem, que eu estou sabendo. Sim. E é isso. Exposição Bestiário Nordestino, curadoria de Rafael Lima Verde, Marquinhos Abu. Vai trazer vai levar, na verdade, cerca de 15 artistas de 6 cidades diferentes do Nordeste. Vai apresentar, além de estilogravuras, vocês também vão apresentar os cordéis. Tem uns cordéis e tem um vídeo, a gente fez um corte do vídeo, que fica na exposição, porque a gente conta um pouco da história desse processo curatorial também, né? Sim. O que foi a viagem, como que a gente financiou a viagem, tá? A gente vai levar a Equidna também, que Sim. faz parte da exposição. Certo. Dessa vez a gente vai levar a matriz, também, para as pessoas verem a matriz. Ah, massa. Né? E aí a gente conta um pouco dessa história, do que a gente percorreu, né? Então o vídeo ele está mostrando um pouco isso, apresenta um pouco os artistas ali no audiovisual, mas não tem áudio, né? Fica em looping, e o resto é se deliciar com as gravuras que estão lá, né? Lembrando que essa exposição foi um edital da Funarte, Exatamente. né? E de circulação, então a gente vai lá para São Paulo, quando terminar lá a gente vai para o Juazeiro. Para Juazeiro, Pelo Centro Cultural Banco do Nordeste. E tem alguma previsão de voltar para Fortaleza? Não, a gente tem uma previsão para ir para Souza. Para Souza? Massa, Paraíba. E aí, porque a gente já expôs aqui, né? Sim. Então, aqui meio que... O que a gente vai fazer aqui até o final desse ano é lançar o livro catálogo. Exato.
porque a gente pensou a gente tinha alguns textos, alguns artistas, uns xilogravuristas também, que a gente convidou, a gente conseguiu um artigo do Ariano Suassuna, então a gente convidou alguns pesquisadores para participar desse livro catálogo. A gente não queria só um catálogo com as obras, né? Aí o livro tem fotos das viagens que a gente fez, né? Então a gente está preparando aí para até o final do ano a gente lançar aqui, né? Fazer um lançamento aqui do livro catálogo. Bacana, porque é um livro que também vai trazer um pouco do processo, Total. né, do projeto, Sim. que é um projeto bacana, que tem mais de 3 anos de pesquisa e de dedicação. E é isso aí, a gente vai seguindo com o nosso programa e vamos agora falar sobre alencarinos que fizeram história. É isso aí, hoje a gente trouxe Valderedo Gonçalves. Vamos colocar aqui a fotinha dele pra gente. Ele também estará na exposição do dar uma Bestiário. olhada. Isso. Ele nasceu no dia 19 de abril de 1920, na cidade do Crato, na região do Cariri cearense. É considerado como um dos maiores nomes da xilogravura nacional. Foi tipógrafo, torneiro mecânico, pintor e eletricista. Valderedo Gonçalves foi um autodidata que se tornou conhecido em todo o Brasil e no exterior devido à sua arte e inteligência. Filho de um pai carpinteiro e uma mãe artesã, Valderedo teve uma infância difícil. Trabalhou desde cedo para ajudar a família. Não terminou os estudos, foi expulso por ter desenhado uma mulher nua, mas não deixou... Nessa época, viu? Eu achei ele muito transgressor. Não é? Mas ele não deixou de estudar, né? Começou a ler por conta própria livros de história, geografia, atlas, romances de autores como José de Alencar, Humberto de Campos e também folhetos de cordel. Valderedo fez a sua primeira xilogravura aos 15 anos de idade, quando trabalhava como tipógrafo na livraria e tipografia de Pergentino Maia. A partir daí, o jovem artista passou a fazer xilogravuras sobre encomenda para a tipografia de José Bernardo da Silva. Sua fama foi crescendo e Valderedo passou a ter encomendas de várias outras gráficas da região, como a de Manuel Caboclo, Mascote, Gilberto Sobreira, irmão de Jeová Sobreira, e a Diocese do Crato. Valderedo, ele contava que para criar os desenhos, ele lia as histórias, idealizava e fazia. Simples assim. A preocupação com os detalhes nos desenhos, e ele tinha um domínio muito peculiar da técnica da luz e da sombra nas peças dele. Isso sempre chama muito a atenção para quem observa e estuda o trabalho do Valderedo. Ele tem uma projeção nacional e internacional, que aconteceu mais ou menos na década de 1960, que quando foi feita a sua primeira exposição na Faculdade de Filosofia do Crato. Outra iniciativa que o projetou foi o Museu de Arte da Universidade do Ceará, que é o MAUC, que enviou os emissários Sérvulo Esmeraldo e Lívio Xavier ao Cariri para comprar tacos e encomendar xilogravuras para compor o acervo da instituição. Entre essas encomendas estava o álbum Apocalipse, que a gente tem aqui uma imagem, que além do Apocalipse, o acervo do MAUC conta com diversas outras gravuras do xilógrafo. O sonho do Valderedo era ser inventor, e seu trabalho ele possui uma composição rica e complexa na elaboração das linhas de contorno e uma cuidadosa descrição dos elementos. As xilogravuras do Valderedo não se limitaram apenas a capas de folhetos. Ele produziu xilogravuras para rótulos de vários produtos, como bebidas, cigarros, sabão e capas de livro. Ele fez também xilogravuras em formatos maiores para serem expostas em museus pelo mundo em cidades como Lisboa, Barcelona, Colônia, Madrid, Viena, Basileia e Paris. Em 2004, Valderedo recebeu o diploma de Mestre da Cultura Tradicional Popular, dado pelo governo do estado. Faleceu em 2005, aos 85 anos de idade, na cidade do Crato. Então, ele teve muita importância na história da xilogravura cearense. A gente tem outras imagens também de trabalhos dele. Só para ver que essa é a chegada de Lampião no céu, que é outra característica bem forte, que a gente vê muito relacionada à xilogravura. E essa história do cangaço, que envolve
o sertão de um modo geral. E que é bacana da gente... Esse também, o do José Pacheco, que foi um livrinho. E é isso aí. Vamos seguindo para as dicas, que nós temos várias. É isso aí. A nossa primeira dica de hoje é com relação ao Museu da Universidade Federal do Ceará, né? O MAUC, que a gente falou tanto aqui hoje. Ele possui um dos maiores conjuntos de matrizes estilográficas do país. Tem uma sala dedicada à cultura popular, onde encontram-se esculturas em madeira, barro, cerâmica, assim como as matrizes e as estampas de estilogravuras. Nesse espaço, destaca-se Mestre Vitalino e seus discípulos, Mestre Nosa, Chico Santeiro, Joaquim Mulato, Maria e Cissa do Barro Cru, as irmãs Cândido e os velhos e novos estilogravuristas da região do Juazeiro. Possui obras de Antônio Batista da Silva, Damásio Paulo, João Pereira da Silva, Valderedo Gonçalves, que a gente falou agora, além de uma extensa lista de obras de autores anônimos. Além disso, encontram-se álbuns estilográficos como Os 12 Apóstolos e a Vida de Virgulino, Lampião Ferreira, de Mestre Nosa, A Vida de Padre Cícero, de Antônio Lino, As Aventuras de Viramundo, de José Caboclo da Silva, e o Apocalipse, de Valderedo Gonçalves, que a gente também viu a capa. O museu fica na Avenida da Universidade, número 2854, no bairro do Benfica. E para quem quiser mais informações, é só entrar no site www.mauc.ufc.br. E a segunda dica, mas não menos interessante também, é a Casa da Estilogravura. Essa fica aí um pouquinho mais longe, é em Campos do Jordão, em São Paulo. E a cidade abriga o maior acervo de gravuras em madeira do país. Foi inaugurado em 1987. Possui obras de mais de 1.000 xilógrafos. Além das gravuras, é possível encontrar ferramentas utilizadas na fabricação e prensa, ateliê de xilografia, oficina tipográfica e biblioteca especializada. A instituição ocupa uma casa construída no ano de 1928, onde funcionou o Mosteiro de São João, de freiras beneditinas. Entre as obras expostas no museu, destacam-se os trabalhos de artistas que se dedicaram primordialmente à gravura, como Lívio Abramo e Oswaldo Goeldi. Há ainda obras de grandes artistas plásticos que também fizeram gravuras, no caso, como Tarsila do Amaral. Outra preciosidade do acervo é o livro Metrópolis, que reúne gravuras originais de 303 artistas. A coletânea foi organizada pelo estilógrafo alemão Andreas Kramer em 2016. Eu ia falar 1916, tipo, bem perdida. Essa Casa da Estilogravura em Campos do Jordão, ela é aberta ao público de quinta-feira a segunda, das 9 às 17 horas. E para quem quiser mais informações, estão também disponíveis no site do museu, que é www.casadastilogravura.com.br. E a gente vai chegando aqui aos finalmentes, Lembrando que o nosso programa Prosa Cultural vai ao ato de segunda a quinta, às 17 horas. A gente sempre está aqui, eu e o Will, falando um pouquinho sobre o cenário, da cultura local fortalezense. A gente tenta fomentar aí um pouco desse cenário. E hoje a gente teve aqui os meninos, o Rafael e o Marquinhos, que conversaram com a gente sobre estilogravura. A gente vai se despedindo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, por terem aceitado aí o nosso convite. As nossas portas estão sempre abertas para o que vocês precisarem. Obrigado pelo convite. E só concluindo mais um pouquinho, quem quiser saber mais sobre o projeto do bestiário, é só acessar o site, não é mesmo? Que é bestiarionordestino.arte.br. Lá dá para conferir mais informações. Vou até colocar aqui a tagzinha que eu coloquei exatamente. do Olha, Marquinhos. eu estou sendo chamada de Marquinhos. Que tem, bestiarionordestino.arte.br. Pode ficar à vontade, A pode gente falar. está no Facebook também, no Instagram. Exatamente. @Bestiário Nordestino. Aqui o do Rafael também eu coloquei o Bestiário Nordestino, o arrobinha. Divulguem o pessoal de São Verdade. Paulo, os amigos de São Paulo, convidem. Então, vamos todo mundo dar uma Exatamente. chegada lá. vai ser bacana. A exposição, verdade. Obrigado. Obrigada, isso aí. gente. Will, tchau, obrigada. Mais algum comentário, alguma informação? Não, eu só queria agradecer mais uma vez aos meninos por estarem aqui nesse finalzinho de tarde com a gente, dessa segunda-feira. E desejar muitas boas energias para a exposição, que eu sei que vocês estão viajando para lá agora, na semana, na outra. E montagem de exposição é sempre uma adrenalina, porém é muito bom, muito gostoso. Eu adoro montagem de exposições.
E é isso, dá parabéns pelo projeto também. Obrigado. E agradecer a vocês que nos escutaram e nos assistiram. É isso aí. E desejar boa noite e dizer que estaremos aqui amanhã novamente. É isso aí. Para quem tá escutando a gente pelo aplicativo ou pelo site, né? A gente tem também a parte de audiovisual. Audiovisual é ótimo, né? O Atlas já tá vendo o audiovisual. Hoje estamos Que um pouco vocês- atrapalhados. Que vocês podem também conferir na nossa página do Facebook e no nosso canal no YouTube. Você pode achar a gente como Rádio Ceará News, Ceará com SI. E a gente vai ficando por aqui. Voltamos amanhã com muito mais cultura e um papo aqui no Prosa Cultural. É Tchau, isso tchau. aí. Tchau, tchau. Você ouviu Prosa Cultural. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.